No mundo reluzente da Roma antiga, por trás das colunas de mármore e dos palácios dourados, existia uma realidade sombria, que a história frequentemente optou por esquecer. Enquanto celebramos as conquistas militares, as maravilhas arquitetônicas e as inovações legais de Roma, raramente falamos daqueles que pagaram o preço mais alto para sustentar esse esplendor. Jovens forçados a viverem em servitude como concubinos masculinos dos ricos e poderosos. Eles não eram apenas servos ou escravos desempenhando tarefas domésticas, eram seres humanos presos em um sistema projetado para explorar sua juventude, beleza e vulnerabilidade para o prazer da elite romana. Suas histórias revelam um lado do Império Romano que desafia nossa visão romantizada dessa civilização antiga, expondo a realidade brutal do que significava ser impotente em um mundo onde a força fazia o direito. Antes de mergulharmos nessas histórias esquecidas de sobrevivência e sofrimento, se você gosta de aprender sobre as verdades ocultas da história, considere clicar no botão de curtir e se inscrever para mais conteúdos como este. Depois, por favor, comente abaixo para me dizer de onde você está ouvindo. Acho incrível que estejamos explorando essas histórias antigas juntos, de diferentes partes do mundo, conectados através do tempo e do espaço, por nossa curiosidade compartilhada sobre o passado. A relação do Império Romano com a companhia íntima era vastamente diferente do entendimento moderno, onde hoje vemos limites claros entre consentimento e coerção. Os romanos viam uma hierarquia complexa, onde o poder determinava tudo. No fundo dessa hierarquia, estavam jovens frequentemente capturados de territórios conquistados ou nascidos em escravidão, que se viam forçados a papéis que nunca escolheram. Esses jovens, alguns mal adolescentes, eram selecionados não por suas habilidades ou inteligência, mas por sua aparência física e suposta capacidade de proporcionar entretenimento a seus mestres. Eles viviam em um estado constante de incerteza, nunca sabendo quando seriam chamados, o que seria esperado deles, ou como sua recusa ou conformidade poderia afetar sua sobrevivência. O processo de seleção em si era desumanizante. Ricos romanos visitavam mercados de escravos, muito como pessoas modernas visitariam um leilão de gado, examinando possíveis compras por seus atributos físicos, idade e origem. Jovens da Grécia eram particularmente valorizados por sua suposta refinamento e educação, enquanto os de tribos germânicas eram apreciados por sua tez clara e constituição robusta. Os compradores não demonstravam nenhuma consideração pelo terror que esses jovens deviam sentir expostos e vulneráveis, enquanto estranhos debatiam seu valor. Uma vez comprados, esses concubinos entravam em lares onde suas vidas não mais lhes pertenciam. Esperava-se que estivessem disponíveis a qualquer hora, que antecipassem as necessidades de seus mestres antes de serem solicitados e que mantivessem uma aparência de participação voluntária independentemente de seus verdadeiros sentimentos. O impacto psicológico dessa existência não pode ser subestimado. Imagine ser forçado a sorrir e parecer grato enquanto suporta um tratamento que viola cada aspecto de sua dignidade e autonomia. A rotina diária de um concubino masculino variava dependendo das preferências e do status social de seu mestre. Alguns eram mantidos em aposentos luxuosos, vestidos com roupas finas e tinham acesso à educação e atividades culturais, mas sempre com o entendimento de que esses privilégios tinham um preço. Outros viviam em condições pouco melhores que as de escravos comuns, chamados apenas quando seu mestre desejava sua companhia, e depois dispensados de volta a aposentos onde não tinham privacidade, posses e pessoais ou esperança de fuga, o que tornava sua situação particularmente trágica.
era a completa falta de proteção ou recurso legal. Embora a lei romana oferecesse algumas proteções para cidadãos e até certos direitos para escravos, os concubinos masculinos ocupavam uma área cinzenta, onde os desejos de seus mestres prevaleciam sobre qualquer consideração por seu bem-estar. Eles não podiam buscar ajuda das autoridades, não podiam formar relacionamentos significativos com outros e não podiam nem expressar seu sofrimento sem arriscar punições. A manipulação psicológica que esses jovens enfrentavam era talvez ainda mais prejudicial que os aspectos físicos de sua servitude. Mestres frequentemente empregavam técnicas destinadas a quebrar sua resistência e criar dependência. Alguns concubinos recebiam privilégios especiais ou eram tratados com bondade temporária, apenas para terem esses benefícios retirados como punição por supostas ofensas. Isso criava um estado constante de ansiedade e confusão, pois eles nunca sabiam se estavam em favor ou enfrentando punição. Muitos mestres isolavam deliberadamente seus concubinos de outros membros da casa, impedindo-os de formar amizades ou alianças que pudessem oferecer apoio emocional. Esse isolamento era particularmente cruel para jovens que haviam sido arrancados de suas famílias e comunidades, pois os impedia de manter qualquer conexão com suas identidades ou culturas anteriores. A natureza competitiva de alguns lares adicionava outra camada de tortura psicológica quando mestres mantinham vários concubinos. Frequentemente, os colocavam uns contra os outros por atenção e privilégios. Isso impedia a solidariedade entre as vítimas e criava uma atmosfera de tensão e traição constantes. A educação fornecida a alguns concubinos era por si só uma forma de controle. Embora aprender a ler e escrever e participar de discussões filosóficas pudesse parecer uma oportunidade, essas habilidades eram ensinadas principalmente para tornar os concubinos companheiros mais divertidos. Eles eram esperados para discutir literatura e política, mas apenas de maneiras que agradassem seus mestres. Sua educação era outra ferramenta usada para moldá-los em objetos mais perfeitos para o prazer de seus donos. A aparência física era mantida por regimes rigorosos que os concubinos não tinham escolha, a não ser seguir. Eles eram obrigados a se exercitar regularmente, manter dietas específicas e passar por práticas de higiene que os mantinham com aparência jovem e atraente. Alguns até eram submetidos a tratamentos cosméticos ou cirurgias para alterar sua aparência, de acordo com as preferências de seus mestres, procedimentos realizados sem conhecimento médico moderno ou gerenciamento de dor, tornando-os perigosos e excruciantes. As roupas e joias usadas pelos concubinos serviam tanto como ornamentos quanto como símbolos de posse. Os mestres, frequentemente, se orgulhavam de como podiam vestir seus companheiros de forma bela, tratando-os como bonecos vivos em vez de seres humanos. A ironia era que, embora os concubinos pudessem estar drapejados em seda e ouro, permaneciam completamente impotentes sob esses belos ornamentos. Viagens eram outro aspecto de suas vidas que poderia parecer privilegiado, mas na verdade era outra forma de controle. Alguns concubinos acompanhavam seus mestres em viagens para outras cidades ou províncias, mas essas viagens nunca eram voluntárias. Eles eram essencialmente propriedades portáteis, esperados para fornecer os mesmos serviços independentemente do local, enquanto se adaptavam a novos ambientes e situações sociais sem reclamação. As dinâmicas sociais das casas romanas criavam desafios adicionais para os concubinos masculinos. Embora pudessem viver em luxo, não tinham status real dentro da hierarquia doméstica. Outros escravos poderiam desprezá-los vendo seu papel como vergonhoso, enquanto membros livres da casa
os tratavam como diversões temporárias, em vez de pessoas dignas de respeito ou consideração. O impacto nas famílias deixadas para trás não pode ser ignorado. Quando jovens eram tomados como concubinos, suas famílias muitas vezes nunca descobriam o que havia acontecido com eles. Pais poderiam passar anos se perguntando se seus filhos estavam vivos ou mortos, sem saber que estavam presos em situações das quais a fuga era quase impossível. Essa separação era particularmente cruel em culturas onde os laços familiares eram sagrados e o apoio comunitário era essencial para a sobrevivência. Alguns concubinos eram adquiridos por meio da escravidão por dívidas, onde famílias enfrentando ruína financeira eram forçadas a entregar seus filhos para pagar suas dívidas. Essas famílias enfrentavam a escolha impossível entre ver todos os seus filhos morrerem de fome ou sacrificar um filho para salvar os outros. O peso psicológico, tanto para as famílias quanto para os jovens envolvidos, era devastador, pois todos sabiam do sacrifício sendo feito. Os poucos registros que existem de concubinos tentando escapar pintam um quadro de jovens desesperados, movidos a assumir riscos enormes por uma chance mínima de liberdade. As punições por tentativas de fuga fracassadas eram severas e públicas, projetadas para desencorajar outros de tentarem algo semelhante. Essas punições frequentemente envolviam não apenas dor física, mas humilhação pública, pois os mestres queriam demonstrar seu controle total sobre suas propriedades. Alguns concubinos tentaram acabar com seu sofrimento por meio do suicídio, mas até mesmo essa fuga final, muitas vezes, lhes era negada. Mestres que haviam investido somas significativas na compra e manutenção de seus concubinos tomavam medidas para prevenir essa perda de propriedade, incluindo supervisão constante e remoção de qualquer objeto que pudesse ser usado para autoagressão. Os aspectos religiosos da sociedade romana não ofereciam conforto a esses jovens. Enquanto os romanos adoravam deuses associados à proteção e justiça, essas proteções divinas aparentemente não se estendiam aos concubinos masculinos. Alguns encontravam consolo em religiões estrangeiras ou cultos de mistério, mas mesmo essas práticas espirituais tinham que ser conduzidas em segredo, já que os mestres, frequentemente, controlavam todos os aspectos de suas vidas, incluindo suas crenças religiosas. O valor econômico colocado nos concubinos criou um mercado que incentivava a captura e venda contínua de jovens. Ricos romanos competiam entre si para adquirir os companheiros mais belos ou talentosos, elevando os preços e criando incentivos para que os comerciantes continuassem fornecendo esse mercado. A comodificação de seres humanos atingiu seu auge nessas transações, onde as vidas de jovens eram reduzidas a cálculos monetários simples. Escolas de treinamento existiam especificamente para preparar jovens para a vida como concubinos, assim como as escolas de gladiadores preparavam lutadores para a arena. Essas instituições eram tão brutais quanto lucrativas, quebrando sistematicamente as personalidades e a resistência de seus alunos enquanto lhes ensinavam as habilidades esperadas por seus futuros mestres. O currículo incluía não apenas treinamento físico, mas condicionamento psicológico projetado para criar companheiros atraentes e complacentes. A idade em que os jovens entravam nessa vida variava, mas muitos ainda eram crianças quando seus destinos eram selados. O impacto desenvolvimental de crescer em tais circunstâncias não pode ser subestimado. Esses meninos nunca tiveram a oportunidade de formar relacionamentos normais, desenvolver seus próprios interesses ou mesmo entender o que conexões humanas saudáveis poderiam ser. As diferenças regionais no tratamento dos concubinos refletiam as diversas culturas dentro do Império Romano, mas nenhuma dessas diferenças oferecia proteção ou dignidade verdadeiras.
Em algumas províncias, costumes locais proporcionavam condições ligeiramente melhores, enquanto em outras o tratamento era ainda mais severo. No entanto, independentemente do local, a falta fundamental de liberdade e autonomia permanecia constante. A aposentadoria ou envelhecimento dos concubinos apresentava outro aspecto cruel de sua existência. Diferentemente de outros escravos que poderiam eventualmente ganhar ou comprar sua liberdade, concubinos que perdiam seu apelo físico frequentemente se viam descartados, sem recursos ou habilidades para uma sobrevivência independente. Alguns mestres simplesmente abandonavam seus companheiros envelhecidos, enquanto outros os vendiam para lares de status inferior, onde as condições eram frequentemente piores. Os raros casos de concubinos que conseguiram ganhar sua liberdade e alcançar algum sucesso na vida posterior destacam-se precisamente por serem tão excepcionais. Esses indivíduos frequentemente tinham que se reinventar completamente, escondendo seu passado, enquanto lutavam para superar o dano psicológico de suas experiências anteriores. Suas histórias de sucesso, embora inspiradoras, também destacam o quão incomum era para alguém escapar desse sistema intacto. O cuidado médico para concubinos era fornecido não por compaixão, mas para manter seu valor como propriedade. Os mestres queriam manter seus investimentos saudáveis e atraentes, então forneciam atenção médica quando necessário. No entanto, esse cuidado era limitado a manter a aparência e a funcionalidade, sem consideração pelo bem-estar psicológico ou consequências de saúde a longo prazo. A aceitação social desse sistema entre as elites romanas revela muito sobre o quadro moral da Roma antiga. Embora os romanos se orgulhassem de conceitos de honra, dever e virtude, esses ideais aparentemente se aplicavam apenas a cidadãos livres de status social apropriado. O sofrimento dos concubinos era simplesmente considerado irrelevante para cálculos morais, demonstrando o quão completamente eles haviam sido desumanizados na sociedade romana. Alguns concubinos desenvolveram o que hoje reconheceríamos como estratégias de sobrevivência, aprendendo a ler os humores de seus mestres, antecipar seus desejos e navegar pelas complexas dinâmicas sociais de seus lares. Embora essas habilidades os ajudassem a evitar as piores punições, também exigiam que se tornassem atores especialistas constantemente desempenhando contentamento e gratidão, enquanto suprimiam seus verdadeiros sentimentos. Os padrões sazonais da vida social romana afetavam as experiências dos concubinos também. Durante grandes festivais e celebrações, eles poderiam ser esperados para participar de entretenimentos elaborados, enquanto períodos mais tranquilos poderiam oferecer breves momentos de alívio da atenção constante. No entanto, mesmo esses momentos mais calmos eram marcados pela ansiedade sobre quando poderiam ser chamados novamente. A comunicação com outros concubinos ou escravos era frequentemente restrita, mas, quando possível, esses jovens desenvolveram suas próprias redes de apoio e compartilhamento de informações. Eles aprendiam a se comunicar por gestos sutis e linguagem codificada, compartilhando avisos sobre os humores de seus mestres ou oferecendo conforto durante tempos particularmente difíceis. Essas conexões, embora necessariamente secretas, proporcionavam um apoio emocional crucial em uma existência de outra forma isolante. O impacto desse sistema se estendia além de suas vítimas imediatas para influenciar a sociedade romana como um todo. A normalização de tratar seres humanos como objetos para prazer contribuiu para uma cultura mais ampla de exploração e desumanização. Essa aceitação cultural tornava mais fácil para os romanos justificar outras formas de crueldade e opressão
desde jogos de gladiadores até a supressão brutal de revoltas de escravos. Evidências arqueológicas fornecem vislumbres das vidas dessas vítimas esquecidas. Artefatos encontrados em lares romanos ricos incluem objetos que provavelmente eram usados para controlar ou monitorar concubinos, bem como itens pessoais que sugerem suas experiências diárias. No entanto, a maior parte das evidências físicas de sua existência foi perdida com o tempo, assim como suas vozes foram silenciadas em vida. As referências literárias a concubinos masculinos, em escritos romanos, são frequentemente breves e eufemísticas, refletindo o desejo do autor de reconhecer essas relações sem descrever seus aspectos mais perturbadores. Entre as linhas desses textos, no entanto, podemos ler a realidade de vidas caracterizadas por impotência e exploração. Os períodos de transição, quando concubinos eram vendidos de um mestre para outro, eram particularmente traumáticos, pois enfrentavam a incerteza de novos lares, expectativas diferentes e níveis desconhecidos de crueldade ou bondade. Cada transição significava começar de novo em termos de aprender a sobreviver em um novo ambiente, enquanto mantinham as defesas psicológicas que os mantiveram vivos em sua situação anterior. Alguns mestres tratavam seus concubinos como diversões temporárias, rapidamente perdendo o interesse e os vendendo ou relegando-os à escravidão doméstica comum. Outros desenvolviam apegos de longo prazo que, embora ainda fundamentalmente exploratórios, proporcionavam um grau de estabilidade e previsibilidade. Nenhuma dessas situações oferecia verdadeira segurança, pois o destino dos concubinos sempre permanecia inteiramente dependente dos caprichos de seus mestres. A migração sazonal de romanos ricos entre suas casas urbanas e vilas rurais significava que muitos concubinos passavam suas vidas se movendo entre diferentes ambientes e contextos sociais. Essa adaptação constante exigia uma enorme flexibilidade psicológica, enquanto os impedia de estabelecer raízes ou formar conexões duradouras com lugares ou pessoas. A educação de concubinos em música, poesia e conversação criava uma ironia cruel. Eles eram ensinados a apreciar a beleza e a cultura, mas eram negados de qualquer oportunidade de criar ou contribuir para esses campos por si mesmos. Eles se tornavam repositórios vivos de conhecimento e habilidade artística, mas sempre a serviço do prazer de outros, em vez de sua própria expressão. Os regimes de treinamento físico impostos aos concubinos eram projetados para manter seu apelo aos seus mestres, mas esses programas eram frequentemente extremos e punitivos. Os jovens não tinham escolha a não ser suportar quaisquer exercícios, restrições alimentares ou modificações corporais exigidas por seus mestres, independentemente do custo físico ou psicológico. As celebrações e festivais sazonais da sociedade romana criavam pressões adicionais para os concubinos, que frequentemente eram esperados para participar de entretenimentos elaborados ou celebrações privadas. Esses eventos poderiam parecer festivos por fora, mas, para os concubinos envolvidos, representavam oportunidades adicionais para humilhação e exploração. O desenvolvimento de relacionamentos pessoais entre concubinos e outros membros da casa era complicado pela natureza ambígua de seu status. Embora pudessem viver em relativo luxo, todos entendiam que sua posição era baseada inteiramente no favor de seu mestre, tornando amizades ou romances genuínos quase impossíveis. As redes de comércio regionais, que forneciam jovens para servir como concubinos, se estendiam por todo o mundo mediterrâneo e além. Esse sistema criava incentivos para guerras, sequestros e escravidão por dívidas, à medida que os comerciantes buscavam atender à demanda de lares romanos ricos.
O custo humano de manter essa cadeia de suprimento era enorme, afetando não apenas as vítimas, mas comunidades e culturas inteiras. O treinamento e condicionamento de concubinos envolviam não apenas aprender habilidades específicas, mas passar por manipulação psicológica projetada para quebrar sua resistência e criar dependência. Mestres e seus agentes tornavam-se especialistas em identificar e explorar fraquezas psicológicas, usando técnicas que hoje seriam reconhecidas como abuso sistemático. As roupas e ornamentações dos concubinos serviam a múltiplos propósitos além da mera decoração. Esses itens marcavam seu status, demonstravam a riqueza e o gosto de seus mestres e serviam como lembretes constantes de sua falta de autonomia. Mesmo sua aparência física não lhes pertencia para controlar. As práticas médicas e de higiene impostas aos concubinos frequentemente envolviam procedimentos dolorosos, perigosos ou permanentemente desfigurantes. Essas práticas eram realizadas sem consideração pelo consentimento ou conforto dos concubinos, tratando seus corpos como objetos a serem modificados de acordo com as preferências de seus mestres. O impacto psicológico de crescer ou passar anos formativos em tais circunstâncias criava danos duradouros que afetavam todos os aspectos das vidas desses jovens. Eles nunca tiveram a oportunidade de desenvolver conceitos normais de consentimento, autonomia ou relacionamentos saudáveis, tornando a recuperação extremamente difícil, mesmo se, eventualmente, ganhassem liberdade. O isolamento social, imposto a muitos concubinos, os impedia de desenvolver as habilidades sociais e conexões que poderiam tê-los ajudado a sobreviver ou escapar de suas situações. Esse isolamento era frequentemente deliberado, pois os mestres queriam evitar que suas propriedades formassem alianças ou recebessem apoio externo. Os cálculos econômicos que determinavam os destinos dos concubinos reduziam seres humanos a valores monetários simples, com preços flutuando com base em fatores como idade, aparência, habilidades e origem. Essa comodificação tornava mais fácil para os mestres justificar tratá-los como objetos descartáveis, em vez de seres humanos merecedores de dignidade e respeito básicos. O impacto na sociedade romana de normalizar esse nível de exploração e desumanização se estendia muito além das vítimas imediatas. Uma cultura que podia aceitar o abuso sistemático de jovens vulneráveis estava preparada para aceitar outras formas de crueldade e injustiça, contribuindo para o padrão mais amplo de opressão que caracterizava grande parte da história romana. Os poucos vislumbres que temos de resistência e rebelião entre concubinos revelam as medidas desesperadas que alguns tomaram para afirmar sua humanidade e dignidade. Esses atos de desafio, embora frequentemente inúteis e severamente punidos, demonstram que o espírito humano não poderia ser completamente esmagado, mesmo nas circunstâncias mais opressivas. Os sistemas religiosos e filosóficos de Roma não ofereciam proteção ou conforto significativo para essas vítimas. Enquanto os romanos debatiam questões complexas de ética e virtude, aparentemente não viam contradição entre esses ideais elevados e a exploração sistemática de jovens impotentes. Os ritmos sazonais da vida social romana criavam padrões previsíveis de exploração com certos períodos do ano, trazendo demandas aumentadas sobre o tempo e a energia dos concubinos. Esses padrões significavam que, mesmo durante períodos relativamente tranquilos, eles viviam com o conhecimento de que tempos mais ocupados e exigentes estavam se aproximando. O impacto desse sistema nas famílias e comunidades de onde os concubinos eram retirados não pode ser ignorado. A perda de jovens para esse comércio afetava não apenas as vítimas imediatas, mas redes sociais inteiras,
contribuindo para a disrupção e o sofrimento mais amplos causados pela expansão e exploração romana. O treinamento e a preparação de concubinos envolviam técnicas sistemáticas para quebrar suas defesas psicológicas e criar conformidade. Esses métodos foram refinados ao longo de gerações de prática, criando um sistema que era tanto eficiente quanto devastador em seu impacto sobre suas vítimas. O quadro legal da sociedade romana não oferecia proteção significativa para os concubinos, tratando-os como propriedade em vez de pessoas com direitos. Essa invisibilidade legal tornava seu sofrimento invisível também, permitindo que os mestres agissem com total impunidade enquanto a sociedade olhava para o outro lado. Os incentivos econômicos que impulsionavam esse sistema criavam um ciclo auto-perpetuante de exploração, pois os lucros do tráfico de seres humanos incentivavam a captura e o abuso contínuo de jovens. Quebrar esse ciclo exigiria mudanças fundamentais na sociedade e nos valores romanos que nunca ocorreram. O condicionamento físico e psicológico imposto aos concubinos era projetado para criar conformidade perfeita, mas o custo humano desse condicionamento era enorme. Jovens eram sistematicamente despojados de sua autonomia, dignidade e senso de self, muitas vezes nunca recuperando esses aspectos essenciais da humanidade, mesmo se mais tarde ganhassem liberdade. Ao refletirmos sobre essas histórias esquecidas de sofrimento e sobrevivência, devemos lembrar que por trás de cada estatística histórica havia um ser humano real com esperanças, medos e sonhos que nunca foram permitidos florescer. Os concubinos da Roma antiga não eram notas de rodapé na história, mas indivíduos cujas experiências revelam verdades importantes sobre poder, exploração e resiliência humana. Suas histórias nos desafiam a olhar além das fachadas de mármore e dos tesouros dourados da Roma antiga para ver o custo humano da grandeza dessa civilização. Eles nos lembram que o progresso histórico frequentemente veio às custas dos membros mais vulneráveis da sociedade e que o preço do luxo e do poder frequentemente era pago por aqueles que não tinham escolha no assunto. A natureza sistemática dessa exploração demonstra o quão facilmente as sociedades podem normalizar e institucionalizar a crueldade quando isso serve aos interesses dos poderosos. A capacidade dos romanos de manter sistemas filosóficos e legais elaborados enquanto operavam simultaneamente essa rede de tráfico humano mostra o quão seletivo o raciocínio moral pode se tornar quando desafia estruturas de poder existentes. As experiências desses jovens também iluminam a incrível resiliência do espírito humano. Apesar de enfrentarem circunstâncias projetadas para quebrá-los completamente, muitos encontraram maneiras de manter algum senso de self e dignidade. Seus pequenos atos de resistência, momentos de conexão com outros e determinação para sobreviver representam triunfos da humanidade sobre a desumanização sistemática. Entender suas histórias nos ajuda a reconhecer padrões semelhantes de exploração e abuso em nosso próprio tempo. Embora as formas específicas possam ter mudado as dinâmicas subjacentes de poder, vulnerabilidade e opressão sistemática, permanecem relevantes hoje. Suas experiências servem como um alerta sobre o que pode acontecer quando as sociedades permitem que os poderosos tratem outros seres humanos como objetos para seu prazer e lucro. O silêncio que envolveu essas histórias por tanto tempo reflete nosso desconforto contínuo em reconhecer a extensão total da injustiça histórica. Ao trazer essas vozes esquecidas de volta à consciência histórica, honramos sua memória e nos lembramos de nossa obrigação de prevenir que tal abuso sistemático ocorra novamente. Os concubinos da Roma antiga viveram e morreram em circunstâncias que nenhum ser humano
deveria ter que suportar. Suas histórias merecem ser lembradas não como curiosidades históricas sensacionalistas, mas como testemunhos do sofrimento e da resiliência humana. Ao lembrá-los, reconhecemos sua humanidade e nos comprometemos a construir um mundo onde tal exploração se torne impossível. Seu legado nos desafia a examinar o tratamento de nossa própria sociedade aos seus membros mais vulneráveis e a nos perguntarmos o que futuros historiadores poderiam descobrir sobre as injustiças sistemáticas que escolhemos ignorar ou aceitar hoje. As questões que suas histórias levantam sobre poder, consentimento e dignidade humana permanecem tão relevantes agora quanto eram há 2000 anos. No final, a vida horrível de um concubino masculino no Império Romano serve como um lembrete gritante de que as maiores conquistas da civilização frequentemente repousam sobre fundações de crueldade indizível. Ao entender e reconhecer essa verdade, honramos aqueles que sofreram e nos comprometemos a garantir que tal desumanização sistemática nunca mais se torne o preço oculto do progresso e da prosperidade.